Sim. Então, vamos lá. Sim. Sim, Nós professor. vamos conversar um pouco. Esse negócio de aula inaugural, aula magna, é uma coisa... Eu não sou muito chegado a essas solenidades, não. Então, vamos fazer uma conversa. A qualquer momento que vocês tiverem alguma informação, alguma pergunta, algum comentário, façam na hora. Se tiverem perguntas, não deixe para o final, porque pergunta que fica para o final, o assunto esfria, perde a graça. Então, em vez de uma aula, vamos transformar isso num bate-papo entre amigos. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre a história dos esgotos, mas não só apenas sobre isso. Vamos falar sobre outras coisas também. Mas vamos começar por aí. Primeiro eu preciso fazer funcionar aqui. Há mais ou menos uns 10 mil anos atrás, o Homo sapiens sapiens, nós somos uma espécie tão cheia de si mesma que não chegou a ser um sapiens. Homo sapiens sapiens, ele era coletor-caçador. Então, nessa época, ele não precisava de se preocupar com seus dejetos. Ele, literalmente, fazia e andava. Não sei se me explico. Então, e assim foi, até que, por volta de 8.500 a.C., ele aprendeu a cultivar alimentos e domesticar animais. Então, se fixou a terra e surgiram as cidades. O Homo sapiens costuma dizer que ele domesticou as plantas e os animais. Na verdade, tem uma teoria interessante a respeito de um etólogo chamado Richard Dawkins, que escreveu um livro extraordinário chamado O Gene Egoísta, que ele afirma que foi justamente o contrário. Os genes das plantas e dos animais que precisavam de cuidados para se eternizarem e permanecerem, domesticaram o homem e obrigaram que ele se fixasse à terra para poder cultivar as plantas e os animais. Porque, de fato, foi a partir do momento em que o homem se fixou à terra que começaram os seus problemas, inclusive o que fazer com os seus esgotos. A primeira providência, evidentemente, antes ele produzia os esgotos e se afastava. Quando ele se fixou à terra, ele começou a tentar fazer o contrário, afastar os esgotos de si mesmo. E a primeira evidência arqueológica que existiu um coletor de esgoto não se chegou a encontrar uma rede ou um coletor de esgotos, apenas algumas manilhas de barro há 4.000 anos atrás, numa cidade chinesa de Pingliantai, na província de Henan. Então, manilha de barro, que é usada até hoje nos esgotos sanitários, é uma invenção de 4.000 anos. Mas o primeiro sistema de esgotos sanitários que se tem notícia foi no Palácio de Knossos, em Creta, na civilização minoica. Você já deve ter ouvido falar do rei Minos. Enfim, foi importante a ponto de dar nome a uma civilização em Creta, e o comprimento desta primeira rede que foi localizada era da ordem de 150 metros, e que vocês estão vendo aqui, o que vocês estão vendo aqui, eu vou acabar aprendendo a mexer nisso, é um trecho desse coletor de 150 metros feito com pedra, etc. Também em Creta, nessa mesma época, e também no Palácio de Zakros, se encontrou uma outra evidência que havia rede de esgotos. Então, as primeiras tentativas que frutificaram do homem se afastar os esgotos dele, tem cerca de 4.000 anos. E também nessa época surgiram as latrinas. Até então, e o que eu vou... Um parênteses. Eu consultei diversas fontes, e essas fontes estarão à disposição de vocês
no final dessa apresentação, vai haver uma pequena lista de bibliografia. E esta apresentação vai ficar disponível para vocês baixarem no formato PDF. Nós vamos ver como quando chegarmos no final. Então, eu estou aqui citando uma dessas fontes, se referindo ao Palácio de Knossos. Na ala residencial, foi encontrada uma latrina com um tubo vertical e embaixo do assento, ligado a um canal enterrado. Fora do aposento, havia um orifício, também ligado a esse canal, onde se podia despejar água, permitindo que o usuário, ou um empregado, escoasse os dejetos, mesmo quando não chovia. Ou seja, isso que vocês estão vendo aqui é uma latrina, o tubo vertical, sentava-se aqui e aqui embaixo passava uma canalização que alguém do lado de fora jogava um balde d'água no buraco e isso arrastava os dejetos para longe. Era um sistema engenhoso, 4.000 anos atrás. Depois, ainda na Grécia, começou a civilização, a era helenística. E é extraordinário, e vocês certamente sabem disso, como o conhecimento evoluiu nesta época, há 2.500 anos atrás, e como ele se perdeu, nós vamos ver aqui, durante a Idade Média. Porque há 2.500 anos atrás, Hipócrates, que é o pai da medicina, e ele é o pai da medicina por isso, ele estabeleceu os fundamentos da medicina moderna baseado na observação de sintomas e conclusões baseadas nesses sintomas. Até então, curava-se doenças, ou se procurava curar doenças através de práticas místicas ou religiosas. A primeira base racional para a medicina foi criada por Hipócrates. E, nessa ocasião, ele conseguiu estabelecer uma relação entre saneamento, esgotos e doenças. Sabemos hoje que são as doenças de transmissão hídrica, mas ele conseguiu correlacionar isso há 2.500 anos atrás. Então, todas as cidades da civilização helênica, elas tinham uma praça central chamada Ágora. Ágora significa, em grego, o lugar onde as coisas acontecem, digamos assim. E essas ágoras, todas elas tinham um dreno de esgotos, tinham uma tubulação de esgotos. O que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse? Então, ótimo. Então, vamos com o ponteiro do mouse. O que vocês estão vendo aqui é o trecho do chamado grande dreno da Ágora de Atenas, nesse caso. Mas não foi só na Grécia, Creta e na civilização grega que os esgotos começaram a se desenvolver. A necessidade era, digamos, universal. E na Síria e Babilônia, que são duas cidades da Mesopotâmia, sabem vocês, é onde se localiza o Iraque hoje, entre os rios mesopótamos, entre rios do Tigre e o Eufrates. E aí já foram encontradas evidências do sistema de esgotos, inclusive numa cidade da Caldeia chamada Ur, que todo aquele que já resolveu uma palavra cruzada sabe que Ur é uma cidade da Caldeia. O interessante a respeito disso é que os babilônios, o que levava os babilônios a construir esse sistema de esgotamento era o desejo de se manterem limpos, mas não por uma questão de saúde, era porque a falta de asseio era um sinal de impureza, não apenas física, mas também moral. Então, fazia parte da cultura dos babilônios procurarem se manter limpos, e isso incluía o afastamento dos esgotos das cidades ou das casas.
Em algumas cidades da Mesopotâmia, já havia, então, redes de esgotos construídas com manilhas de barro. Nessa mesma época, havia uma cidade, vou falar a respeito dela já, Mohenjo-Daro, que já era dotada não só de sistema de esgotamento sanitário, mas como de um sistema rústico, mas um sistema de abastecimento d'água. E tudo isso construído com precisão, usando tijolos e lajotas de pedra. E existem evidências que os esgotos domiciliares, quer dizer, havia residências ligadas a coletores públicos. E também em Mohenjo-Daro foram encontradas edificações com latrinas ligadas a esse sistema de esgotos. O que tem em Mohenjo-Daro de especial? Mohenjo-Daro é uma espécie de Disneylândia, é um playground para arqueólogo. É uma cidade que começou a existir por volta de 2.600 anos antes de Cristo. Existiu durante cerca de 1.000 anos, até 1.700 antes de Cristo. E então, provavelmente porque o rio, as primeiras cidades, todas elas, por razões óbvias, foram desenvolvidas à margem de rios, Tigre, Eufrates, Roma, o Tibre, Paris, Sena, Londres, enfim. Havia também um rio que abastecia Mohenjo-Daro, e esse rio provavelmente mudou de curso e a cidade foi abandonada. E como era uma região desértica, onde hoje mais ou menos se localiza o Paquistão, essa cidade ficou preservada e só foi redescoberta em 1922. Então, vocês reparem, essas ruínas aqui são ruínas que têm 3.000 anos de idade. E reparem o estado de preservação disso. E o que vocês estão vendo aqui em primeiro plano é um recinto para banhos públicos. A prática de banhos públicos era muito comum, não só nessa civilização, como nós vamos também ver na Roma Antiga. E por falar em Roma, os romanos já começaram com uma tecnologia de esgotos bastante desenvolvidas, porque ela foi trazida para eles pelos etruscos. A Etrúria era um reino, um país que ficava na costa nordeste daquela bota italiana, bem no mar Adriático, bem em frente à Grécia. Então, eles tinham uma grande troca comercial, cultural e tecnológica também com os gregos. E foram os engenheiros etruscos os responsáveis pela construção da Cloaca Máxima. Vocês já devem ter ouvido falar na Cloaca Máxima. Ela foi construída em torno do ano 500 a.C. Ela foi concebida originalmente como um canal aberto ligando o Fórum Romano ao rio Tibre. O Fórum Romano, se algum de vocês já foi a Roma, certamente visitaram o Fórum Romano, as ruínas do Fórum Romano, o Coliseu, o Fórum Romano são ponto de visitação obrigatória. Havia diversos templos, arenas e tudo mais. E havia na verdade, era um canal aberto que acabou se transformando numa canalização, numa grande galeria de esgotos. Uma galeria tão bem construída e tão importante, era a Galeria Tronco de Roma, ligada ao Fórum ao rio Tibre, que existem trechos dela em funcionamento até os dias de hoje. O que vocês estão vendo aqui à esquerda é uma gravura de 1814, quer dizer, 200 anos atrás, digamos, um instantâneo de Roma, onde se percebe aqui em frente devia ter o canal, aqui é o trecho coberto da Cloaca Máxima. E aqui à direita, uma foto da senhora Anne Cloaca, não sei se ela tirou a fotografia porque o nome dela aproximou da Cloaca Máxima nos dias de hoje. E
E eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, que os esgotos têm uma padroeira. Não é uma santa padroeira. Os esgotos mereceram uma deusa. É a Vênus Cloacina. O que vocês estão vendo aqui é uma moeda da época, 2000 e tantos anos atrás, mostrando duas estátuas da Vênus Cloacina no templo que foi erigido a ela, exatamente em cima do local onde começava a cloaca máxima. Cloacina significa aquela que limpa, purificadora. E a palavra tem origem no verbo latino cluo, limpar. E o nome cloaca derivou daí. Portanto, foi a Vênus Cloacina que deu o nome, cedeu o seu nome à cloaca máxima. A cloaca máxima foi construída há 500 anos antes de Cristo. Então, difundiu-se, não só em Roma, mas em todo o Império Romano, a noção de higiene e saneamento. Um decreto exarado no ano 100 a.C. já obrigava as cidades a coletar os esgotos e transportá-los por canalizações enterradas ao longo das ruas. Isso é um decreto de Frontinos. Determina que ninguém escoe o excesso de água sem permissão minha ou de meus representantes, pois a sobra do abastecimento de água deve ser usada para a limpeza da cidade e para escoar os coletores de esgotos. Então, vocês reparem que não apenas havia esgotos sanitários, como havia um sistema completo de abastecimento d'água. Roma, no ano 400 depois de Cristo, era servida por 400 quilômetros de aquedutos. Não era um aqueduto de 400 quilômetros, era uma rede de aquedutos que totalizava 400 quilômetros de extensão e que abastecia a cidade de Roma. E o sistema de esgotos de Roma era um sistema extremamente evoluído, se nós levarmos em conta a época. Reparem que isso aqui é um diagrama esquemático. A distribuição de água, vocês estão vendo aqui, isso aqui eram tubulações de chumbo, que eram utilizadas para o sistema de distribuição de água. Isso aqui é um coletor, um ramal domiciliar que descarregava num canal subterrâneo, e esses canais, que eram os coletores de esgotos, confluíam todos para a cloaca máxima. Havia canais construídos com esse tipo de arquitetura, e havia os simples ramais de esgoto em terracota. Terracota é, essencialmente, terra cozida, é manilha de barro. Então, o Império Romano desenvolveu uma tecnologia bastante avançada em termos de saneamento, que incluía cozinhas e banheiros com água corrente. E isso não é uma ilustração da época, isso é uma reconstituição baseada em ruínas de habitações romanas, que vocês reparem, tem aqui uma cidade, uma senhora ao lado do seu fogão, da sua pia de cozinha, e aqui ao lado, exatamente ao lado, uma latrina. Eu não posso chamar isso de privada, porque definitivamente ela não era privada, era dentro da cozinha. Mas se você levar em conta que nós estamos falando de quase 2000 anos atrás, ter um sistema de abastecimento d'água e um sistema de esgotamento sanitário que esgotava os efluentes de pias, banheiros e vasos sanitários, era um enorme progresso. E em Roma, além das latrinas domésticas, havia banheiros públicos. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é o diagrama esquemático de uma latrina, um conjunto delas,
que ficavam sobre um canal, e vocês reparem, aqui está um banheiro público. Uns vasos um ao lado do outro, não sei se eles ficavam aí conversando, batendo papo, lendo jornal, mas, enfim, definitivamente não se pode chamar isso de privada, mas é uma latrina, é um vaso sanitário. De todos esses banheiros públicos, o mais conhecido, vocês talvez tenham ouvido falar isso nele nas suas aulas de história, eram as termas de Caracalla. Ela foi construída no ano de 200 da era cristã, e nela, reparem aqui, a planta baixa era um enorme complexo que incluía frigidárium, que eram locais para refrescar, piscinas, bibliotecas, lojas, em suma. Era um shopping center, há quase 2000 anos atrás, e tudo isso construído em volta de banhos públicos, que eram muito importantes nas cidades do Império Romano. Mas não foi só aí que se desenvolveu o sistema de esgotos. Na China existem indícios de que essa foto é recente, evidentemente, mas percebe-se que é uma cidade arquimilenar. E as cidades da China, especialmente aquelas que ficavam às margens do Yangtze, do Rio Amarelo, todas elas eram dotadas, pelo menos, de redes de esgotos pluviais. E algumas dessas redes recebiam esgotos sanitários das edificações. O que vocês veem aqui, coberto com lajes de pedra, é um desses drenos urbanos. E, então, chegou a Idade Média. É extraordinário, eu não consigo entender exatamente como a nossa civilização conseguiu perder tanto conhecimento por um período tão grande. A Idade Média começou com a queda do Império Romano, no ano 400 e pouco depois de Cristo, e durou até 1400 e pouco, com a queda de Constantinopla. Foram 1000 anos de Idade das Trevas. Com a queda do Império Romano, caíram também os conceitos de banheiro, latrina, sistema de esgoto, saneamento, tudo. Praticamente, quase nenhum na civilização ocidental, na Europa, não houve nenhum progresso que não fosse aquele voltado para a guerra, para o campo bélico. Foi a única tecnologia que evoluiu nessa época. Os esgotos que havia durante esses 1000 anos eram resquícios daquilo que sobraram dos antigos esgotos do Império Romano e das cidades dominadas pelos romanos. Eram valões que geralmente seguiam o percurso de drenagem natural. Como as cidades ficavam à beira de rio, era natural que as ruas se desenvolvessem ao longo de regatos, e esses regatos acabavam servindo como dreno. E, provavelmente, esse desapego à ciência, esquecendo o que Hipócrates tinha, enfim, correlacionado doença com esgotos 1000 anos antes, isso perdeu-se. E provavelmente essa foi a razão pela qual a peste negra, que rolou na Europa na segunda metade do século XIV, quer dizer, 1300 lá vai bola, dizimou 1/3 da população da Europa. Mas, fora da chamada civilização ocidental, ainda havia desenvolvimentos e implantação de sistema de esgoto. O que vocês estão vendo aqui é impressionantemente moderno isso, né? Mas isso aqui é do Império Bizantino. Eram residências, instalações domiciliares que tinham banheiros no segundo piso, com coletores verticais que traziam os esgotos desse banheiro através de coletores
ramais domiciliares que contribuíam para a rede de esgotos do centro das ruas. E isso continuou por séculos. No Ocidente, na América, que para os europeus não existia na época, houve uma civilização, a civilização Nazca. Essa civilização nasceu há cerca de 100 anos antes de Cristo, no Peru, existiu até 800 e desapareceu misteriosamente. Eu estive no Peru visitando um museu, é um mistério. Por que desapareceu a civilização Nazca? Mas há evidências que nas cidades da Nazca havia um pequeno sistema de esgotos que eles chamavam de puquios. E não é só em Nazca, também em Machu Picchu, que, do ponto de vista arqueológico, é muito semelhante a Mohenjo-Daro. Foi uma cidade construída pelo imperador Pachacuti no século XV depois de Cristo, quer dizer, 500 anos, 600 anos atrás, e que permaneceu perdida. Foi descoberta também por um arqueólogo britânico no início do século passado. E lá há trechos de vala de esgotos. Vocês estão vendo, e se vocês não conheciam ninguém que um dia foi a Machu Picchu e se fez fotografar ao lado de uma vala de esgotos, agora vocês conhecem. Eis-me aqui, em Machu Picchu, há uns 20 anos atrás. Pois bem, até então, o que havia eram coisas extremamente rudimentares. O que a gente pode chamar de esgotos sanitários modernos, os nossos sistemas de esgotos, não só o separador absoluto, mas comunitário também, eles surgiram nos anos 1800, no século XIX. Isso depois que terminou uma longa discussão que discutia se nós devíamos ou não transportar os dejetos em rede de esgotos. Porque havia argumentos contrários. Por exemplo, as redes desperdiçavam um recurso que podia ser usado como adubo, e de fato era, frequentemente, as redes de esgotos sanitários existentes, ou então os adubos, o material, o lodo das fossas e poços de acumulação, eram utilizados como adubo. E se você usasse rede de esgoto, você perdia isso. As redes representavam um risco de contaminação do lençol freático, porque nessa ocasião, nos anos 1800, já se tinha restabelecido a relação entre saneamento e esgotos. E as redes custavam caro, e isso fazia com que os impostos aumentassem. E havia também argumentos a favor, que as redes melhorariam as condições sanitárias, reduzindo as doenças e mortes, que o fato de, existindo a rede, não era necessário remover o lodo das fossas, porque quando as fossas enchiam, tinham que ter o lodo removido e transportado pelas vias públicas, era um negócio desagradável, e não precisar de fazer isto reduziria, compensaria em parte os custos da implantação da rede, e um fato que até hoje parece que ainda não entrou na cabeça dos nossos administradores públicos. Menos doentes reduzem gastos com saúde pública, e as redes de esgotos implicariam em diminuir muito o número de doentes. Calculou-se já classicamente que cada unidade monetária, cada real, ou cada libra, ou cada, sei lá, investido em esgotos representa uma economia de 7 unidades monetárias em saúde pública, pela redução das doenças. Isto posto, a primeira cidade a ter realmente um sistema de esgotos que pode se considerar moderno foi Paris, já nos anos 800. Antes disso, ainda na Idade Média, houve algumas iniciativas de remover resíduos sólidos e líquidos em algumas cidades da França,
A primeira regulação em Paris foi um decreto de 1530 que obrigava todo domicílio a ter uma fossa, porque nem todos tinham, e os dejetos eram lançados diretamente na via pública. Havia muito poucos coletores, que eram geralmente valas abertas. Em 1633 existem evidências em Paris que havia 24 deles. Em 1789, quer dizer, quase em 1800, já havia 26 quilômetros de coletores, e alguns deles tinham tanques fluxíveis. Vocês sabem o que são tanques fluxíveis? Eu não consigo ouvir vocês, mas eu tenho certeza que vocês não sabem. Se alguém sabe, avise. Um tanque fluxível, os sistemas de esgoto, sobretudo o sistema... Robson, sabe? Piscou aqui. O sistema... Sabe? Não sei não. O sistema de esgotos, sobretudo nas cabeceiras das redes, onde há pouca... num sistema de esgoto separador absoluto, só corre o esgoto, só escoa quando alguém dá descarga, ou banho, etc, etc. E, inclusive, há alguns períodos em que, na cabeceira da rede, não há qualquer vazão. E a matéria tende a se sedimentar e a obstruir. Então, esse Monsieur Turgot, o professor Turgot, descobriu que podia se colocar na cabeceira da rede, na extremidade do coletor público, um tanque que recebia água da rede de abastecimento d'água, e quando ia enchendo lentamente, e quando chegava a uma determinada altura, que ocorria aproximadamente uma vez por dia, o sifão vertia essa água toda para esse coletor, e esse fluxo de água, por isso tanque fluxível, esse fluxo de água promovia a limpeza dos coletores que não eram capazes de executar a chamada autolimpeza. Então, isso já antes de 1800 já havia alguns coletores com tanques fluxíveis em Paris. Mas o bicho pegou mesmo foi em 1830, quando houve uma epidemia de cólera em Paris. E essa epidemia de cólera levou o prefeito de la Seine, a Seine é a região da França onde se localiza Paris, a nomear M. Claude Philibert Berthelot para ampliar o sistema de esgoto e substituir as valas por coletores enterrados. Então, o sistema de esgoto de Paris começou essencialmente em 1830, mas o grande desenvolvimento se deu a partir de 1853, quando Napoleão nomeou um senhor chamado Georges Eugène Haussmann. Quem já foi a Paris já ouviu esse nome. Haussmann é uma das principais avenidas de Paris, que foi nomeada justamente em homenagem a este cavalheiro, que foi prefeito de la Seine, nomeado por Napoleão, e reurbanizou a cidade. Ele deu a Paris a cara que Paris tem hoje. O projeto do engenheiro Eugène Belgrand previa 600 quilômetros de dutos e galerias. Isso começou em 1853. Em 1870, quer dizer, 17 anos depois, já havia 560 quilômetros ou construídos ou em construção. E, no fim do século XIX, criou-se em Acher uma fazenda de esgotos. Já vamos voltar a falar sobre Acher. Mas o que era uma fazenda de esgotos? Uma fazenda de esgotos era simplesmente deixar com que o esgoto, o esgoto afluente de uma rede de esgotos, no final da rede de esgotos, escoasse pelo terreno e adubasse, funcionasse como adubo, e aí se cultivavam vegetais. E foi nessa época que, em Paris, surgiu uma nova profissão, les goutiers.
Então, eu, por exemplo, sou um orgulhoso égoutier. Passei 60 anos da minha vida como égoutier. Qu'est-ce que c'est un égoutier? C'est une personne qui s'occupe de l'entretien de l'égout. Ou seja, é um sujeito cuja ocupação é operar e manter o sistema de esgoto sanitário. Então, eu sou membro, e muitos de vocês serão também, membros de uma profissão 2 vezes centenária. O sistema de Paris era um sistema curiosíssimo para nós, e funciona até hoje. Eles chamavam de tout à l'égout, joga tudo no esgoto. Era água pluvial, esgoto sanitário, lixo, e até mesmo água potável. Vocês veem aqui, e isto é uma foto recente de uma das galerias desse sistema construído no final dos anos 800, em que há tubulações de esgoto, algumas dessas são de água potável e mais do que você imaginar. Esses esgotos foi um negócio tão badalado que eles se tornaram uma atração turística. Havia visitas guiadas, passeios turísticos para conhecer os esgotos de Paris. Vocês reparem aqui à esquerda, isso daqui não é uma via pública, não, isso daqui é uma galeria de esgoto. Esses carrinhos corriam em trilhos, as pessoas vinham visitar, e não só nas galerias, porque havia galerias secas, havia galerias com uma vala no centro e ladeada por passeios, como esta que aqui está, repare. Isso aqui é um barco, um enorme barco, aqui é a proa do barco, outro barco atrás, com pessoas fazendo visitas turísticas para conhecer os esgotos de Paris, e aqui as calçadas por onde transitavam os transeuntes que eram admitidos nos esgotos de Paris. A concepção dos esgotos de Paris, do sistema de drenagem propriamente dito, ele obedeceu a uma concepção que hoje em dia nós chamamos, até relativamente pouco tempo atrás, isso está sendo abandonado, é o chamado sistema unitário. O sistema unitário, as galerias escoavam tanto o esgoto sanitário quanto as águas pluviais. E vocês reparem que isso aqui é um diagrama esquemático, aqui está uma dessas galerias que confluíam nas grandes galerias, e reparem que aqui, sobre a galeria, no eixo da rua, existem ralos por onde escoavam águas pluviais, e os esgotos domésticos eram ligados a essas galerias por coletores. Esse sistema unitário, hoje em dia, um parêntese, a minha especialidade é tratamento de esgotos. Nessa época, não se pensava em tratamento de esgotos. Então, não fazia muita diferença que houvesse grandes variações de vazão, quando chovia e quando não chovia, que houvesse grandes variações de carga, ia tudo para o mesmo lugar, então temos conversado. E até eu cheguei a visitar, na segunda metade do século passado, grandes cidades, Filadélfia, por exemplo, nos Estados Unidos, que tinham grande parte da rede ainda no sistema unitário. E eles estavam mudando para o sistema separador absoluto, porque já então era exigido tratamento, etc, etc. Mas a concepção do sistema de Paris é uma concepção que existiu e foi vigente até relativamente pouco tempo atrás, e foi um enorme avanço, foi um marco no saneamento ambiental. Está aqui esquemas, como eu disse, tinha galerias de fundo seco, tinha galerias por dentro das quais passavam tubulações, tinham galerias com valas e passeios laterais por onde podia se caminhar, embaixo das ruas de Paris. Aqui, para quem conhece, é l'Opéra de Paris, na Rue Royale, e essa gravura é de 1858. Aqui embaixo vocês veem uma típica galeria dos esgotos de Paris, com
calçadas ao lado, uma vala central e aqui uma ligação ao ralo pluvial para o lançamento das águas pluviais. Vocês devem se lembrar que eu disse, não esqueça da fazenda de esgotos de Axé. Axé, aqui está Paris, o centro de Paris. Essa é a região de Axé, fica jusante de Paris, ao longo do Sena. E aqui havia a tal fazenda de esgotos. Em 1907, essa planta é de 1907, mas a fazenda de esgotos foi um pouco antes disso. Com a evolução da tecnologia, o que lá existe hoje é isto que aqui está. É uma estaçãozinha de tratamento de esgotos para 17.300 litros por segundo. E recebe, acho que, os esgotos de toda a região de Paris. Eu visitei essa estação, mas visitei essa estação ainda no século passado. Ela recebia menos de 10.000 litros por segundo. Ela tem sido ampliada e continuará a ser ampliada. E é um sistema de lodo ativado, com elevada eficiência atualmente. Curiosamente, pouca gente sabe disso, a segunda cidade do mundo a ter uma rede de esgotos foi Hamburgo. Porque em 1842, Hamburgo foi inteiramente devastada por um incêndio. E a cidade teve que ser reconstruída. E esta reconstrução incluiu um sistema de esgotos que foi concebido por um engenheiro inglês, William Lingley. Nós vamos ver já que a tecnologia dos esgotos sanitários, do sistema separador absoluto, ela nasceu na Inglaterra e os ingleses eram donos dessa tecnologia e nós vamos ver daqui a pouco que nós herdamos deles essa tecnologia. Então, vamos a Londres. E vamos recuar um pouco no tempo. As primeiras notícias sobre questões ligadas a saneamento, etc., de Londres são de 1427, quando foram divulgados os primeiros decretos a respeito. Nessa época, inclusive durante 1427, ainda não tinha terminado a Idade Média, já havia latrinas, mas se considera que eu não sei se é uma coisa para se orgulhar. Eu me orgulho de ser um Egoutier, mas eu não sei se John Harrington se orgulhava de ser um inventor da latrina. O fato é que ele inventou a latrina para uso de sua madrinha, a rainha Elizabeth. Não é essa que está aí, não, é a Elizabeth I. Essa que está aí parece que é indestrutível e imortal, mas ainda não era ela, em 1589. E aqui está um diagrama esquemático da latrina de Sir Harrington. Um tubo vertical, aqui embaixo era um depósito, sentava-se aqui e havia para precisar de descarga, um depósito de água potável, água limpa, pelo menos. Aqui tem uns peixes nadando. Essas latrinas descarregavam, como vocês podem ver aqui, elas descarregavam para alguma coisa que ficava embaixo delas. Isso, às vezes, podia ser uma fossa séptica e podia ser um enorme tanque subterrâneo embaixo das residências. E esses tanques e essas fossas vertiam para o exterior que acabavam desaguando no Tâmisa. O Tâmisa, nessa época, não sei se hoje ainda, mas o Tâmisa era tão importante para Londres que era conhecido como Father Thames, o pai Tâmisa. E o que se vê aqui é um cartoon de 1587, Father Thames introducing his offspring to the fair city of London. O papai Tâmisa apresentando sua prole à bela cidade de Londres. O mau cheiro que exalava do Tâmisa nessa época era absolutamente insuportável. E quase todo verão, quando a putrefação se dá mais rapidamente, havia uma fedentina, eles chamavam de the stink.
A mais famosa dela foi The Great Sting, a grande fedentina que ocorreu em 1847. Aqui tem uma ilustração da época, a morte remando, porque a morte porque já então se tinha restabelecido a correlação entre esgotos e doenças. A morte remando em seu barquinho nas águas do rio Tamsa com animais mortos se putrefazendo aí. Isso, evidentemente, gerava muita reclamação. Mesmo porque, nessa ocasião, como eu disse há pouco, já se tinha restabelecido a conexão entre esgoto e doença de veiculação hídrica. Essa gravura da época tem uma legenda interessante: Sewerage as a beverage. Esgoto como uma bebida. E a gente vê aqui uma gentil senhora produzindo esgotos. A pessoa que fez a gravura teve a delicadeza de mostrar a senhora gerando esgotos numa pia de cozinha, podia ser uma latrina, que corre para uma galeria de esgotos, e se vê aqui, através de vazamentos das juntas, não sei se dá para vocês perceberem, que se vê o esgoto escoando no lençol subterrâneo, caindo, entrando, contaminando a água de um poço que está sendo bebida aqui por uma outra gentil senhora. E isso, evidentemente, não era uma situação que pudesse ser mantida. Tanto assim que, em 1858, não esqueçam essa data, 1858, o parlamento britânico, desculpe, só para acrescentar, já havia uma rede de esgotos em Londres, feita depois de 1830, portanto, depois da de Paris, mas antes de 1858. Mas foi em 1858 que o parlamento aprovou uma lei obrigando a construção de uma rede de esgoto na cidade de Londres. E quem foi encarregado disso foi o engenheiro Joseph Balzagate. E ele adotou uma concepção proposta por Edwin Chadwick em 1842, que separava os efluentes sanitários dos pluviais. Então, Londres foi a primeira cidade a implantar uma rede do chamado sistema separador absoluto. O que vocês veem aqui na gravura, numa foto, é um trecho de construção na Galeria Norte, provavelmente eram trechos paralelos por questões estruturais, e Mr. Balzagate, esse aqui da direita. E o sistema de Londres foi um sistema modelar. Ele tinha 82 quilômetros de interceptores. Provavelmente vocês já sabem o que é interceptor, mas para os que não sabem, interceptor é uma galeria que corre ao longo da margem do rio ou em frente a uma costa, que intercepta as galerias de esgotos que seriam lançadas nesse corpo receptor e leva para um destino final conveniente. Então, a rede de esgoto chegou a ter 82 quilômetros de interceptores ao longo das margens do Tamsa e 1.780 quilômetros de galerias e coletores secundários, além de 4 grandes estações elevatórias. Aqui está o Príncipe de Gales, que também não é esse de hoje, inaugurando o elevatório de Crossness em 1865. Era uma rede de esgoto já de quase 2.000 quilômetros de extensão. Então, chegamos ao Rio, afinal. Já que aqui estamos, vamos dar uma olhada no Rio de Janeiro, do início dos anos 800, que é esse que está aqui, e aqui, não sei se dá para perceber, semi-transparente, embaixo disso, o Rio de hoje. Aqui está o Santos Dumont, o aeroporto Santos Dumont, que foi construído com o aterro, com a terra removida deste morro que aqui está, que é o Morro do Castelo, que é onde hoje fica, enfim, a esplanada do castelo. Isto aqui é o início do aterro do Flamengo,
que foi construído com a terra tirada deste outro morro que aqui está, que é o Morro de Santo Antônio. Isto que aqui está é o Largo da Carioca. Mas nessa época, aqui o Caju Porto, Praça Mauá, isso aqui é o Museu do Amanhã, bairros da Gamboa e Saúde, enfim. Como era que se drenava águas pluviais e não pluviais no Rio de Janeiro do início dos anos 800? Havia algumas valas, o sistema de valas. Esse sistema que aqui está, que desaguava aqui, isso aqui é a atual Praça da República, a Central do Brasil ficaria aqui, e isso aqui é o início do canal do que vocês conhecem hoje como um canal do Mangue. Por quê? Porque tudo isso que está em volta era um imenso manguezal, que se estendia daqui até pelo lado de cá, até a extremidade do Cais do Porto, lá para as bandas de, enfim, para o início da Francisco Otaviano, digamos assim. Essa vala drenava para cá, havia uma outra que drenava para o passeio público, e a mais conhecida e a mais famosa delas era essa que está. Começava no Largo da Carioca, e se estendia ao longo da Rua da Vala. Vocês conhecem a Rua da Vala, só que vocês chamam hoje de Rua Uruguaiana, e daí seguia para esgotar na Prainha, que é onde hoje, perto de onde é hoje a Praça Mauá. A sede da SEDAI, antes de se mudar para onde é hoje, ali na Presidente Vargas, era exatamente a um quarteirão do Largo de São Francisco da Prainha, que fica nas imediações da Praça Mauá. E como é que... aí eram as águas pluviais, quando chovia, escorria pelas valas. E as águas não pluviais? Os despejos provenientes de cozinha e lavanderia, eles eram simplesmente lançados na via pública. E pegava-se o balde e jogava. A única exigência legal que havia era que as posturas municipais obrigavam a quem fizesse uso disso a gritar antes: lá vai água! Então a gente chegava na janela e gritava: lá vai água! E jogava o balde de esgoto dele, esgoto de cozinha, não dejetos humanos. E quem estivesse passando embaixo que tomasse os seus cuidados, que não tomava banho. Mas pelo menos era banho de águas cinzas, digamos assim. E as águas negras. Isso que o que está aqui também é uma citação literal de um livro que vocês vão encontrar na bibliografia. Os despejos dos habitantes eram recolhidos nas residências em barris especiais. Na verdade, não eram barris, eram grandes tinas de cerâmica, guardado nos fundos dos quintais durante os dias necessários para enchê-los. Não sei, provavelmente não, mas quando eu tinha a idade de vocês, ainda se dizia, principalmente as pessoas menos cultas, que não tiveram o privilégio de receber educação, na época não era muito comum, se referia à banheira como a casinha. Não, fulano não, ele foi lá na casinha, porque os banheiros eram pequenas casinhas que ficavam lá no fundo do quintal, em cima dessa tina. E quando enchia, o transporte dos barris, repleto dos dejetos já em decomposição, mal cheirosos e infectos, fazia-se, muitas vezes durante o dia, mas com mais frequência à noite, era transportado por negros escravos que carregavam esta carga incômoda. Eles eram chamados os tigres, que essa é uma gravura de Debrema, onde se vê aqui o escravo, o tigre. Na verdade, o tigre era o barril, com uma proteção que não era essas máscaras que nós usamos hoje, o objetivo era proteger um pouco do mau cheiro. E onde é que eles jogavam isso? Bem, legalmente, o Senado, o Rio de Janeiro era a sede do Império, né? Capital do Império.
E o Senado do Império mandou construir pontes de madeiras em 3 praias. Essa daqui é a praia de Dom Manuel, onde é hoje, perto ali da Praça Mauá. Tinha uma dessas pontes, obrigando os tigres a descarregar só nelas. Quer dizer, vocês têm que pegar essas tinas e ir até lá e descarregar no mar. Então, aqui tem os escravos encarregados de jogar diariamente os dejetos domésticos na praia. Isso é da revista Semana Ilustrada de 1861. Acontece que nem sempre os escravos se davam ao trabalho de chegar até lá. Então, em flagrante desrespeito às posturas, os tigres eram despejados em outros pontos. Os transeuntes fugiam dos tigres à noite nas ruas mal iluminadas por lampiões de azeite de peixe, temerosos de levarem esbarros involuntários que às vezes resultavam em banhos completos. Você imagina, está transitando de noite na rua, dá um encontrão num cara desse e tomar um banho disso aí mesmo que vocês estão pensando. Consta que é desta época, porque quando isso acontecia, você saía desesperado, se jogava na vala que estivesse mais perto para poder, enfim, se livrar. Né? E parece que daí se originou a expressão bafo de tigre louco. Não sei se é verdade, mas é fato. Pois bem, vocês lembram da data do decreto do Parlamento Britânico para obrigar a construir os esgotos de Londres? Se não lembram, foi em 1858. Pois bem, em 1857, Dom Pedro II concedeu a João Frederico Russell e Joaquim de Lima Júnior o privilégio de construir e administrar a rede pública de esgotos sanitários dentro dos limites da área central do Rio de Janeiro. Dom Pedro II foi um dos melhores governantes que esse país já teve. Ele era extremamente avançado para a época dele. Ele estava sempre procurando se informar sobre tecnologias. Ele visitou a exposição do centenário da independência americana em 1876, conheceu Graham Bell lá, telefone e tudo mais. E ele decidiu que devia se implantar um sistema no Rio de Janeiro. E esse João Frederico Russell era um descendente de ingleses que morava ali na Praça do Russell, na Glória. Não por acaso, não é que ele fosse morar na Praça do Russell, é que a Praça do Russell recebeu esse nome porque lá morava João Frederico Russell. E esta concessão resultou na constituição de uma empresa, The Rio de Janeiro City Improvements Limited. Ela era conhecida já no final de sua vida útil. Foi uma concessão de 90 anos, então foi de 1857 a 1957, e pouco depois disso ela era conhecida como Antiga City, e ela essa empresa contratou o projeto com um cavalheiro chamado Eduardo Boto, que era um engenheiro excelente, e que adotou para o Rio de Janeiro, já naquela época, a concepção herdada dos ingleses do sistema separador absoluto. Vocês reparem, a primeira área a ser esgotada foi o terceiro distrito, começou a ser esgotada em 1857. Quer dizer, o Rio de Janeiro, na verdade, se considerarmos Paris, foi a 4ª cidade a ter uma rede de esgoto. Há quem diga que Paris, aquilo não é esgoto, então foi a 3ª. Mas, na verdade, eu acho que foi a 4ª. E a primeira estação de tratamento que foi construída, que servia ao 3º distrito de esgotos, foi a estação de tratamento de esgotos da Glória.
Ela empregava tratamento químico, cal hidratada, sulfato de alumínio, eram tanques retangulares imensos e o tratamento era simples. E o tanque ia enchendo, o esgoto ia sedimentando, ia juntando aquele lodo no fundo, o que saía ia cair ali no mar, porque a Enseada da Glória era ao lado da Enseada da Glória, e de tempos em tempos se parava a alimentação, escoava o líquido, bombeava o líquido, ficava aquele lodo no fundo, o lodo era removido com pá, o carrinho de mão levava para a carroça e essas carroças iam transportando. Nesse caso, não, porque ficava do lado do mar, mas tinha uma outra estação de tratamento de esgotos ali em São Cristóvão. Se vocês seguirem, vindo na direção do centro, pela Francisco Bicalho, antes da Leopoldina, estação Leopoldina, à direita, numa esquina, ela ali, a estação de tratamento de São Cristóvão, tinha uma em Botafogo, tinha uma no Mangue, enfim, esse lodo era transportado por carroças, pelas ruas, que evidentemente as carroças vazavam, e os moradores não gostavam muito, então, em 1933, se obrigou a mudar esse tipo de destino final do lodo, e acabou, por exemplo, dessa Estação da Glória, o lodo daqui era bombeado para um navio, era um navio lameiro, o navio chamava-se navio Carioca, ele recebia o lodo da Estação da Glória, ia até fora das águas, como é que se chama? As águas territoriais brasileiras, que não era muito, porque eram só 12 milhas da costa, e lá descarregava o lodo no fundo. Eu quero declarar que eu cheguei a navegar no navio Carioca. Não, nessa época, mas um pouco depois, porque depois que essas estações saíram, o navio Carioca continuou pertencendo ao acervo da antiga CIT, que foi absorvida pelo governo do então Distrito Federal, e o navio Carioca foi utilizado nos estudos das pesquisas oceanográficas para a determinação do ponto de lançamento do emissário submarino de Ipanema. E eu foi a minha primeira incumbência como engenheiro diplomado em 1963, foi coordenar uma dessas operações, chamada Operações Cartões à Deriva. E eu cheguei a viajar no navio Carioca. Mas vocês reparem, está vendo esse prédiozinho aqui? Lá atrás tem o Pão de Açúcar. Isto que está aqui atrás é o Outeiro da Glória. E reparem nesse prédio aqui, esse telhadinho aqui. E reparem neste telhadinho aqui. É exatamente o mesmo prédio. Ele hoje, esta foto é atual, ele se situa ali ao lado do Largo do Rússio, em frente e embaixo da Igreja da Glória. Neste prédio, hoje, funciona a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro. Aqui dentro ainda tem, e é preservada até hoje, uma das bombas a vapor da antiga Estação de Tratamento de Esgotos da Glória, que depois virou Elevatória da Glória, depois, enfim, virou sede da CEER, mas que no final dos anos 50 do século passado abrigou os escritórios da Comissão de Planejamento do Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito Federal. Nós éramos o Distrito Federal nessa época. E este órgão foi um órgão de excelência. Nele foram projetados centenas de quilômetros de rede de esgotos na zona norte e subúrbio do Rio de Janeiro. Nele foram projetados o emissário submarino de Ipanema, o interceptor oceânico de esgotos, e, que também eu acho importante, foi aí que eu comecei a trabalhar em 1959. Reparem que eu comecei a trabalhar num prédio que tinha pertencido à CIT 12 anos depois de encerrado a concessão da CIT.
Então, eu cheguei a trabalhar com empregados da antiga City, um engenheiro, Ernest Duncan Mackay de Bugra, era um inglês que veio trabalhar na City, era uma figura extraordinária, fez projetos fantásticos, formidáveis, e depois dele, aí, isso foi um órgão de excelência. Eu tenho um orgulho de ter começado a trabalhar. Comecei a trabalhar em 59 como o estagiário, que naquela época se chamava auxiliar de engenheiro. Me formei em 63 e continuei a trabalhar aí até 67, quando comecei a tratar esgoto. Então, até aqui, nós estávamos falando de história. Vimos a história dos esgotos no mundo até chegar nos primórdios da história dos esgotos no Rio de Janeiro, dos quais eu participei. Mas não adianta muito a gente olhar para trás se a gente não usar o que a gente viu lá atrás para pavimentar o nosso caminho para frente. Então, não adianta olhar para o passado se a gente não usar no presente o que a gente aprendeu lá para melhorar o futuro. Então, eu pergunto, a administração do sistema de esgotos deve ser pública ou privada? Evidentemente, essa pergunta tem sido repetida aí pelo Brasil inteiro, porque acabou de ser aprovado o chamado Marco do Saneamento, e que prevê a privatização, a possível privatização dos órgãos estaduais de saneamento. Então, qual é a resposta para essa pergunta? A maior parte das pessoas não sabe. Eu tenho uma resposta. Pela minha experiência, com certeza absoluta, eu posso afirmar que tanto faz. Não importa que seja pública, nem que seja privada, desde que seja bem administrada. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, a empresa pública é de se esperar que, quando ela é bem administrada, ela encare em primeiro plano o interesse público e depois seus interesses econômicos. Se a empresa é privada e fizer isso, ela vai à falência. Portanto, a empresa privada não é beneficente, visa lucro. Se ela se vir obrigada a escolher entre o interesse público e o seu lucro, ela vai escolher o seu lucro. Por outro lado, a empresa privada é relativamente imune a influências e ingerências políticas. E, infelizmente, as empresas públicas não. Eu trabalhei quase 60 anos na SEDAI e vi ela ser pública, ela e os órgãos que antecederam, Departamento de Coisas Sanitárias, SURSAN, ESAG, etc., a ser pública, a ser privada, a ser administrada numa época em que houve grande ingerência política, é uma desgraça que não houve e ela funciona bem melhor. Portanto, se for bem administrada, não importa que seja público, que seja privado, vai funcionar. Mas existe uma outra pergunta que raramente é feita. Então, vamos chegar até lá. Mas, para a gente chegar até lá, a gente primeiro precisa de fazer algumas comparações. Vamos comparar custos de água e de esgoto, ou seja, do sistema de abastecimento d'água e do sistema de coleta de esgoto sanitário. Qual é a rede mais cara e mais barata? A rede mais cara, indiscutivelmente, é de esgotos sanitários. A começar pelo fato de que a água sobe morro, esgoto não. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver, uma colina, e no alto dessa colina construir a caixa de distribuição de água, bombear para lá a água tratada, e de lá distribuir para a cidade inteira, e se a 2 ou 3 quilômetros dessa colina você tiver uma outra elevação mais baixa que ela, desde que a diferença de carga e dê para compensar as perdas de carga no percurso, a água sobe. E se a água sobe,
você não precisa fazer com que ela fique mais profunda. A rede de água está sempre com o chamado recobrimento mínimo, 80 a 90 centímetros debaixo do nível do solo. A rede de esgotos, não, porque a rede de esgotos... Desculpe, e um outro fato. Este fato da água poder escoar sob pressão na rede de água, de distribuição, faz com que ela possa ter uma velocidade muito maior. E você consegue, com uma velocidade muito maior, transportar a mesma vazão num coletor de diâmetro muito menor. Então, a rede de esgotos, não. A rede de esgotos, na verdade, são os coletores de esgotos, são canais subterrâneos. É exigido, tecnicamente, essencial, que pelo menos 20% do diâmetro vertical esteja livre para permitir o esgotamento, o escoamento de gás e etc. Então, o esgoto é um canal, ele tem que ir sempre descendo cada vez mais. E quando você está numa encosta, ok, o esgoto vai descendo, a encosta vai descendo e o recobrimento é mais ou menos o mesmo. A profundidade da rede não ultrapassa muito o recobrimento mínimo. Mas quando você chega no plano, ou pior ainda, você tem que descer uma elevação, o esgoto vai ficando cada vez mais profundo. E essas valas, para você assentar o esgoto, às vezes começam a exigir escoramento. Isso é caro. O esgoto afluente que chega na estação de tratamento de Luz da Penha chega a quase 8 metros de profundidade. Imaginem o que é construir uma galeria de esgotos a 8 metros de profundidade. Os custos de escavação e etc, etc. Portanto, a rede de esgotos é mais cara que a rede de água. E o tratamento? Bom, o tratamento de esgotos, tratamento de água devem ser coisas muito diferentes. Essencialmente, tratar esgotos e tratar água consistem em remover impurezas da água. O que diferencia é que no tratamento da água, o seu efluente final tem que ser água potável, água de abastecimento de altíssima qualidade. Enquanto que no esgoto, o seu efluente, basta que você remova impurezas até o nível aceitável para lançamento do corpo receptor. Então, se é mais ou menos a mesma coisa, remover impurezas da água, o que você faz com as impurezas? E é aí que o bicho pega. Porque, se bem que hoje em dia as estações de tratamento de água pelo menos sequem e levem o lodo removido para o destino final, até pouco tempo atrás, toda a estação de tratamento de água, quando removia as impurezas da água, de onde vieram essas impurezas? Vieram do rio, que é logo ali na captação. Então, o que a gente faz com elas? Joga no rio. E temos conversado. O tratamento de esgotos, depois que você remove essas impurezas, você tem um lodo de esgoto. E, na maioria dos casos, nas estações de boa eficiência, que removem uma quantidade maior de impurezas, às vezes, o tratamento dessas impurezas, o tratamento de lodo, implica custos iguais ou, às vezes, bem maiores do que o custo do chamado da linha de tratamento do efluente líquido. Então, o tratamento também é mais caro. E vamos continuar comparando. E as tarifas? Quanto é que a empresa de saneamento cobra pela tarifa de água e pela tarifa de esgoto? Ela cobra a mesma tarifa. Necessariamente ela cobra a mesma tarifa. E isso é um fato, porque, às vezes, infelizmente, muitas vezes, essa empresa de saneamento fornece águas a regiões em que ela não coleta o esgoto. Então, ela tem que saber qual é a tarifa de água, porque nessas regiões ela vai cobrar apenas a tarifa de águas. E quando ela cobra de uma área em que, além de fornecer água, ela coleta o esgoto, ela cobra a tarifa de água e a tarifa de esgotos, e são iguais. Classicamente são iguais.
tradicionalmente são iguais, quando não for menor. No Rio de Janeiro, porque algum gênio com J descobriu que só se encaminha para os esgotos 80% da água que a gente consome, a tarifa de esgotos devia ser 80% da tarifa de água. E foi assim muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar em esgotos, era assim, a tarifa de esgotos era 80% da tarifa d'água. E quando dá problema? Bom, quando dá problema na minha água, é um problema meu. Está aí a Geosmina que não me deixa mentir. Então eu vou para a rua, tiro a roupa, vou para a televisão, faço um passeata, quebro um pau, é uma zorra. Agora, quando dá um problema no meu esgoto, ele vai vazar lá adiante. Não é problema meu, é problema do meu vizinho, eles que se virem. Então, tá aí a televisão, os judiciários, etc., que não me deixam mentir, reclama-se muito menos da falta de uma coleta de esgotos do que da falta de abastecimento d'água. Então, eu pergunto, se vocês, e muito provavelmente alguns de vocês serão responsáveis por ambos os sistemas, digamos que seja diretor ou presidente de uma empresa de saneamento, água e esgoto, numa região qualquer, eu pergunto, a qual desses sistemas você daria maior atenção e prioridade? E o que é mais importante? Qual deles você escolheria para investir recursos para a expansão? O de água ou de esgoto? Água, nego reclama para cacete, esgoto, nego não está nem aí. A tarifa é igual e o custo de implantação do esgoto é muito mais caro. Então, não é preciso ser nenhum gênio para descobrir que é para esgoto, é para água. E o resultado disso é que, hoje em dia, no Brasil, quase 85% da população é atendida pelo abastecimento d'água. E pouco mais da metade, muito pouco mais da metade, é atendida pela rede de esgotos. Não estou falando de sistema de esgotos, estou falando da rede de esgotos. Porque uma boa parte dessa rede, talvez quase a metade, um pouco mais do que isso, tem uma rede de esgotos que descarrega em bruto num corpo receptor, no rio. Note que não estou contando os emissários submarinos. Um emissário submarino bem dimensionado, bem operado, é tão ou mais eficiente que uma estação de tratamento de esgotos de elevadíssima eficiência. Eu estou me referindo aos lançamentos em bruto. Aqueles que de vez em quando aparecem aí na televisão, mostram, olha, o esgoto sendo descarregado na Lagoa da Tijuca. Eu não vou explicar para vocês por que o esgoto da Lagoa da Tijuca é para a Lagoa da Tijuca. Quem sabe, se a professora consegue me convidar para dar uma palestra, eu explico para vocês. Mas, enfim, esse é o resultado. Enquanto essas condicionantes forem mantidas, o resultado vai ser esse. Então, eu acho perfeitamente válido perguntar: os serviços de águas e esgotos devem obrigatoriamente ser prestados pela mesma organização? Não pode ser o departamento de esgotos da prefeitura ou a companhia de águas e esgotos? Ou podem ser separados? Seja público, seja privado, seja lá onde for. Eles devem ser necessariamente, a companhia de águas deve ser obrigatoriamente a de esgotos? Bom, antes de raciocinar a respeito, cabe uma outra pergunta. Pode isso? Como é o nome daquele juiz de futebol? Eu esqueço o nome. Pode isso, fulano? Dá para separar? Não somente pode, repare, no Rio de Janeiro já foram separados em 2 ocasiões. A primeira delas foi quando o sistema de esgotos era administrado pela CIT,
Rio de Janeiro City Improvement, que era uma empresa privada, e o sistema de águas era o Departamento de Águas da Prefeitura Federal. Depois, quando acabou o contrato, a concessão da City, ela foi entregue para a prefeitura, juntou tudo, e algum tempo depois, felizmente, pelo final dos anos 50, pouco antes de eu começar a trabalhar, que eu comecei a trabalhar no Departamento de Esgotos Sanitários, numa cidade, Rio de Janeiro, em que tinha o Departamento de Esgotos Sanitários e uma companhia de águas, que eram separadas. Depois, esse Departamento de Esgotos Sanitários, quando nós viramos Estado da Guanabara, virou a Empresa de Saneamento da Guanabara. Então, nós tínhamos duas empresas estatais operando em paralelo. A SEDAG, a Companhia Estadual de Águas da Guanabara, e a ESAG, Empresa de Saneamento da Guanabara. Portanto, é perfeitamente possível. Mas será que vale a pena? Não é. Tem muita coisa que é possível, mas não vale a pena. Neste caso, a minha experiência, e a experiência, creio que da maioria das pessoas que passaram por essa experiência, mostrou que sim. Porque nessas duas ocasiões em que foram separados, a expansão da rede de esgotos foi mas bota muito nisso, muito mais acelerada do que durante todas as ocasiões em que a administração foi conjunta. Eu vou voltar a citar aqui um trecho daquele livro do engenheiro José Ribeiro, Os Esgotos do Rio de Janeiro. E ele está falando a respeito da separação, porque, para que vocês tenham uma ideia, antes de eu ler isso, durante a época em que a City, uma imensa empresa, foi entregue à prefeitura, que tinha um departamento de águas, eles criaram um departamento de águas e esgotos com o serviço de águas e o serviço de esgotos. O serviço de esgotos, todo ele era a City. E o serviço de águas era o departamento de águas, que era o serviço que já o antigo departamento de águas. Eles durante esse período, foi dada tão pouca atenção aos esgotos, que a sede do serviço de esgotos, porque o serviço de esgotos, na verdade, era a antiga City, e ele funcionava. Não existia a sede do serviço de esgotos, era dos escritórios da antiga City, que ocupava alguns andares de um edifício comercial ali na esplanada do castelo. E um belo dia, por questões de sei lá o quê, pararam de pagar o aluguel. E o serviço de esgotos foi despejado, mas foi despejado mesmo. Os móveis, as plantas, tudo para a rua. E aí, para não deixar na rua, o que a prefeitura fez, então, foi levar para um prédio que vocês devem conhecer, ele fica entre a Assembleia Legislativa e o Fórum, no Rio de Janeiro. Edifício Estácio de Sá, se não me engano, ali funcionaram diversos órgãos da prefeitura e do Estado da Guanabara, e que estava em construção na época. Então, o serviço de esgotos foi levado para um prédio que nem acabado estava de construir. Em suma, realmente, diz o Zé Ribeiro da Silva, teria sido mais acertado manter separados os dois serviços, o de águas e o de esgotos, de forma a preservar sua completa independência administrativa e financeira. E ele acrescenta: não era só aqui no Rio de Janeiro que ocorrera semelhante separação, ele se refere aí à da City, mas em muitas cidades europeias e americanas. Então, eu deixo para vocês um ponto a ponderar, porque todo mundo atualmente está discutindo esgotos, águas e esgotos. O que se discute essencialmente é privatizar ou não privatizar, estatizar ou semi-estatizar, ou seja lá o que for. Mas, tanto quanto eu saiba,
Ninguém ainda pensou em separar. Pois bem, eu garanto para vocês que, enquanto não separar, por mais que o marco de saneamento exija, aquela desgraça que vocês viram lá de quase 90% de gente tendo água e 50% de gente com esgoto, vai continuar a persistir. Enquanto não separar, o sistema de esgoto sanitário não vai crescer. Não pode crescer. Ele é mais oneroso, ele desperta muito menos reclamação, enfim. E mais, se a gente ainda levar em conta aquele que eu destaquei em vermelho aqui embaixo, que cada real investido no sistema de esgotos representa uma economia de R$ 7 no sistema de saúde pública, é altamente vantajoso para o poder público que esse sistema de esgotos sejam ampliados cada vez mais. O meu objetivo dessa aula era era deixar que vocês que vão batalhar nesse campo, já estão muitos de vocês nesse campo, pensem a respeito. Será que aquele velho tinha alguma razão quando disse que valia a pena separar? Porque, enfim, é isso que eu acabei de falar agora. Eu mencionei que tudo que vocês viram hoje foi retirado de uma bibliografia, aqui está. Hoje em dia, bibliografia, internetiografia, porque só o livro do Zé Ribeiro eu usei, e assim mesmo vocês não vão conseguir encontrar outro, porque esse livro esgotou e é uma raridade. Então, vocês têm aí uma série de links para sites da internet que eu consultei para fazer essa apresentação. E, neste endereço que aqui está, esse P do Benito Pedarim é de Piropo. Este B do Bepiropo é de Benito. Então, o www.bepiropo.com.br é o site, o sítio de um cara, chama-se Sítio do Piropo. Se vocês forem até lá, vocês vão descobrir que, além do mais, eu tive dupla personalidade. Eu fui engenheiro especializado em tratamento de esgotos e colunista de tecnologia, escrevi em cadernos de informática, etc. E esse é o Sítio do Piropo, que lá tem milhares mesmo de colunas que eu andei escrevendo por aí, e tem uma página que é a página do engenheiro, onde vocês vão encontrar esta palestra à disposição de vocês, se vocês querem. Esta e a aula inaugural do ano passado, deste curso, que eu também tive a honra de ministrar. É isso aí, muito obrigado. Professor Rosana, com a senhora, a bola é sua. Está me ouvindo agora? Estava com o microfone desligado. Bom, professor, muito obrigado. Vários elogios aqui. Alguns professores precisaram sair um pouco antes, mas agradeceram a excelente aula, mandaram parabéns. Mais uma vez, muito, muito obrigado por compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente aí nesse pontapé inicial da nossa turma de 2021. Obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu gostaria, professora Rosane, eu gostaria de agradecer por ter participado como ouvinte dessa apresentação do professor Benito, que é uma memória viva de tudo, muita coisa, não tudo que ele falou, porque ele está desde do Império Romano, mas o que ele falou quase lá. É uma coisa que é um privilégio. Ele disse que começou a trabalhar em 1958. Nessa época, a expressão meio ambiente não existia ainda. Não é isso, professor? Você falava meio ambiente. Você falava... Posso dar um pitaco? Por mim, pode. No início dos anos 50,
54, 55, conforme eu disse no início da palestra, meu pai era engenheiro. Ele tinha uma empresa de engenharia que fazia, enfim, uma pequena construtora. E ele fez uma obra no laboratório de ecologia, acho que da UFRJ, do que é hoje a UFRJ. E, por acaso, eu sabia o que era ecologia, mas eu por curiosidade, comecei a pesquisar e perguntar para as pessoas: ecologia, o que é ecologia? Vocês têm ideia do que? A maioria das pessoas pensava que era um ramo da acústica que estudava a reflexão dos sons ou coisa parecida. Ninguém tinha a menor ideia do que era ecologia e quais eram suas funções, e não se dava a menor importância para o que hoje nós chamamos de defesa do meio ambiente. Na verdade, pouco antes disso, os grandes heróis da história do Brasil eram os desbravadores de floresta, aqueles que saíram derrubando as florestas para levar o progresso e escravizar os índios. Só esse pitaco. E eu comecei, eu sou testemunho ocular da história. Então, sem dúvida, por isso que é um privilégio, e a gente ter gravado essa aula também. Né? Isso é uma memória viva que a gente deixa registrado. E o com professor certeza. Benito, só uma curiosidade, eu já li também em livros do Debré que a expressão tigre, né, veio porque os dejetos, as fezes que caíam dos recipientes, acabavam lascando as roupas das pessoas, com várias manchas que ficavam com cara de tigre. E aí, por isso que, na época, se chamava tigre, é o que eu li. É bem provável. Eu desconheço a origem da palavra tigre. Eu sei que se chamavam tigres, e sei dessa história do bafo de tigre louco, mas é bem provável. Essa etimologia é bastante razoável. Sim. Tá certo. Então, muito obrigado. Mais uma vez. Ok, professor, muito obrigada. Só uma última informação aí, amanhã pela manhã vou estar passando o link das nossas aulas, tá? Eu não enviei com antecedência aí para não criar nenhum tipo de confusão, de ter 2 links aí disponíveis. Então, amanhã pela manhã eu estarei enviando para vocês por e-mail aí o link das nossas aulas. Já vi também que vocês já se organizaram aí, parabéns, já criaram um grupo pelo WhatsApp, né? Hoje essas facilidades de comunicação, isso ajuda bastante, e amanhã estarei com vocês, então, a partir das 18 horas. Tá? Muito obrigada pela presença, e professor, muito obrigada, e pode ter certeza que outros convites virão, hein? Quem agradece sou eu, foi um prazer, e se me convidarem para esse grupo, eu participo com muita honra. Então, tá bom, já vamos te colocar no grupo. Okay. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite.